Oi, tudo bem? Quero retomar a nossa conversa sobre Jó, capítulo 42, versículo 5. Com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Com essas palavras, Jó deixa claro que ele conhecia a Deus e o suficiente para adorá-lo, para oferecer sacrifícios, ofertar constantemente, o suficiente para se preocupar o tempo todo com a vida de seus filhos, orar por eles, orar por sua esposa. Mas tão logo ele começa a sofrer e passar por uma luta como poucos na Bíblia passaram, luta muito difícil, perde os filhos, perde os bens, sua esposa sugere que ele blasfeme contra Deus e morra. Uma espécie de suicídio a partir da rejeição à glória e à grandeza de Deus. E ele então diz para a esposa que ela fala como louca: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Essas foram as palavras de Jó para dizer que de forma nenhuma ele se voltaria contra Deus em meio a tanto sofrimento. De certa forma, não é tão difícil assim entender aquela mulher falando essas palavras, sugerindo que seu marido se matasse ou pedisse a Deus a morte, porque afinal de contas é uma mãe que perdeu os filhos, é uma mulher que perdeu todo o seu patrimônio, toda a sua subsistência e não tinha expectativa de vida e pior, vendo o seu marido definhando do ponto de vista físico, sem nenhuma condição de continuar a vida, quem sabe de sonhar com uma nova vida. Não é difícil entender a esposa de Jó. Talvez não seja difícil entender a dor e o sofrimento de muitas pessoas nesse momento. Muitas incertezas, muito medo, muita insegurança. Alguns hospitais não conseguem atender, alguns políticos nos ajudam a perceber que as coisas só vão piorar, nos trazem um sentimento muito pessimista. Por outro lado, a mídia, quando ligamos a televisão e às vezes até em alguns canais de internet, percebemos só notícias ruins, nos amedrontando, nos causando muito medo, muita insegurança. A grande verdade é que Jó, mesmo em meio a tudo isso, no seu tempo, mesmo em meio a tanto sofrimento interno, a tanta dor e tanta confusão, talvez mental, psicológica, tanta angústia ao olhar para o seu corpo, coçar suas feridas com cacos de telha, é provável que Jó em algum momento tivesse pensado: por que isso comigo? Eu acho que Jó talvez não tenha se prendido a essa pergunta, se é que em algum momento ela surgiu. Me parece que Jó era um homem muito sensível ao que Deus estava fazendo e estava por fazer, ao que estava acontecendo e o que estava por acontecer. Ele adorava Deus constantemente. Ele constantemente oferecia sacrifícios e ofertas ao Senhor. Ele constantemente se mantinha em comunhão com Deus. Talvez seja esse o grande segredo para que Jó pudesse passar por tudo que passou, atravessar tudo que atravessou. Talvez o grande diferencial para que Jó pudesse sair do outro lado vitorioso e tendo tudo restituído de uma forma sobrenatural, diga-se de passagem, com a mesma esposa. Talvez o grande segredo seja a forma como ele vivia antes da dor, antes do sofrimento. Mas não é só o que ele fazia para Deus, o que ele ofertava, o que ele levava, o que ele oferecia ao Senhor. O grande segredo estava no coração de Jó. Acredito que era a forma como ele se abria para Deus, como ele se permitia viver experiências novas, como ele buscava constantemente a Deus e o adorava na expectativa não só de ser recebido, não só da sua oferta chegar ao trono de Deus, mas também de ser aceito por Deus e, quem sabe, ouvir algo novo de Deus. Eu quero sugerir a você que faça isso nesse tempo. Quero sugerir a você que viva esses dias não na expectativa da cura, de um milagre, quem sabe da ciência trazer uma nova vacina, quem sabe de um novo remédio ser descoberto. Não viva esses dias na expectativa da ciência, mas viva esses dias na expectativa da intervenção de Deus, do agir de Deus na sua vida, de coisas novas lhe sendo reveladas, de experiências novas lhe sendo proporcionadas. Talvez você esteja dentro do seu ambiente de casa, confinado, não tenha um espaço para sair, para correr, para andar, não possa ir a uma academia, não possa fazer uma atividade física, não possa fazer uma caminhada que seja para distrair a sua mente. Talvez você não possa ir à sua igreja, orar,
estar em comunhão com seus irmãos e amigos. Talvez você não tenha sequer um pastor com quem você possa dividir a sua luta, pedir a ele uma visita para orar com você. Talvez você tenha um pastor, tenha irmãos, tenha amigos, pessoas com as quais você divide a sua luta, divide o seu sofrimento, mas ainda é pouco. E eu vou dizer para você, realmente é pouco. Sabe por quê? Porque Deus tem mais do que isso. Deus quer fazer mais. Deus quer mais do que nos permitir enfrentar essa situação de dentro de casa, reclusos, isolados, escondidos. Deus quer nos proporcionar experiências que nos aproximem dele, que nos façam perceber quem ele é, nos façam perceber que ele tem coisas novas, nos façam perceber que o novo de Deus ainda está por vir. Deus já nos deu o que ele tinha de melhor, que foi o seu Filho Jesus para nos salvar. Nós é que ainda não exploramos o todo de Deus. Nós é que ainda não desfrutamos de tudo que Deus tem para nós. Nós, quando temos uma percepção religiosa, doutrinária, uma perspectiva teológica restrita dentro de um quadrado, limitada, ficamos com uma visão também limitada, restrita à nossa percepção teológica, bíblica, doutrinária. Eu quero convidar você a nesta tarde, no dia de hoje, enquanto assiste esse vídeo, parar e pensar, será que não é hora de eu viver uma experiência nova com Deus? Será que não é hora de eu buscar a Deus de uma forma diferente? Será que não é hora de, ao invés de me preocupar com as respostas científicas, me preocupar com o acolhimento divino, com o abraço, com o cuidado, com a proteção, com o amparo que vem de Deus? Faça isso, busque a Deus. Peça a Deus, Senhor, me ajude a desfrutar da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amparo, do Teu amor, do Teu acolhimento. Deus tem coisas novas para você. Independente da ciência, independente do que os homens falem, Deus tem algo a falar com você. Talvez, ao final de tudo isso, você possa afirmar, quando entrou na pandemia, quando entrou nesse período de quarentena ou de enfermidades e lutas, talvez você diga, quando tudo isso começou, eu conheci a Deus de uma forma, a partir de uma única experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Hoje, meu ângulo de visão, a minha percepção de Deus se ampliou. Conheço Deus de uma outra maneira. Conheço Deus um pouco mais e agradeço por ser por Ele acolhido. A minha sugestão é essa. Conheça Deus um pouco mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele quer se revelar a você e a mim. Deus está falando com o mundo. Abra o seu coração, fique sensível e ouça a voz de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que ainda hoje você tenha uma experiência nova com esse Deus que é maravilhoso e que nós ainda conhecemos muito pouco e ainda há muito a ser conhecido. Um forte abraço.